Bom, eu queria fazer pequenas considerações de todas as falas até aqui. Acho que a primeira é em relação à segurança jurídica, como bem disse no nosso ministro Saldanha e, de certa forma, também nosso ministro Paulo Sérgio. Nós estamos falando de uma lei que, a fundo legal de toda essa discussão, é a Lei Complementar 105 de 2001. Ou seja, estamos há 25 anos discutindo o alcance e os limites de uma lei que tem apenas 13 artigos, sendo que o 12º artigo fala sobre a vigência e o 13º fala sobre uma revogação do artigo 38 da lei de 64, que foi a lei inicial do Sistema Financeiro Nacional, onde havia uma proibição geral total de qualquer sigilo e que foi, logicamente, mitigado pela Lei Complementar 105. Então, vejamos, estamos há 25 anos discutindo uma lei, 11 artigos de uma lei. Isso é inimaginável num Estado democrático de direito. E aí, levando em consideração isso, o RIF é só uma ponta do problema. Como bem disse o doutor Francisco, existe essa questão dos RIFs nos inquéritos parlamentares, mas também tem outras possibilidades, além do RIF, que é baseado nessa Lei Complementar 105. Uma delas é o PAF, Procedimento Administrativo Fiscal, que já estão dispensando a representação penal para os fins fiscais com base nessa interpretação do RIF para requisitar diretamente o procedimento administrativo fiscal, que tem conteúdo talvez ainda mais sigiloso e muito mais grave para o cidadão do que o próprio RIF. Você tem sua vida toda fiscal dentro lá, e o Ministério Público hoje já tem, em alguns casos, dispensado, mesmo que a autoridade administrativa fiscal não tenha visto ou visualizado qualquer indicativo de conluio ou fraude, e que, por razão lógica, não faça a representação fiscal para fins penais, o Ministério Público vai lá e pinça. Olha, você não viu, mas eu quero ver. E pega e oferece denúncia a si mesmo, dispensando essa representação. E com base na mesma lei complementar 105. Então, existem outros problemas que vão ser gerados a partir dessa interpretação, muito além do RIF, e que talvez sejam até mais graves. E outra coisa, por fim, eu queria chamar a atenção, é que o RIF, ou mesmo o PAF, e fazendo um paralelo com a colaboração premiada, é um meio de prova, não a prova em si, é um meio de prova. Mas é inegável a carga acusatória que existe sobre elas, assim como a colaboração premiada. Você pega um relatório, por exemplo, se há uma quebra fiscal ou uma quebra bancária, o que a autoridade recebe são dados brutos, diferente do RIF ou do PAF. São dados consolidados e com uma análise daquilo que daquela autoridade verificou como ilícito ou não. Você pega um RIF, no final de cada RIF, de cada relatório, tem lá a nota de rodapé, o sujeito faz uma acusação direta, quem fez o relatório, de cada operação, de que o sujeito não tem lastro para aquilo, de que o sujeito não tem movimentação financeira a colar, ou às vezes eu já vi até alguns dizendo que o sujeito, aquele autor daquela operação financeira, já respondeu determinado processo de lavagem. Quer dizer, não dá para dizer que aquilo ali é mera peça informativa. Não é. Existe uma carga acusatória muito grande, assim como a colaboração. E por isso que na colaboração foi instituída uma série de regramentos. Por exemplo, na colaboração hoje, graças à nossa interpretação jurisprudencial, o colaborador ele tem inverte, ele tem que ser o primeiro a depor, ele tem que ser o primeiro a oferecer as suas alegações finais para garantir um contraditório, enfim, coisas que não vão ter nessas situações por essa interpretação rasa de que aquilo ali é uma mera peça informativa.